Vamos falar um pouquinho sobre soberba e empatia. Eu quero trazer aqui uma reflexão pra gente que essa manhã eu me peguei pensando muito, né? Antigamente eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu era uma pessoa muito soberba. E não é porque eu queria ser assim, não, porque me incomodava ser assim. Eu era uma pessoa insegura, né? Então eu não sabia lidar com as minhas inseguranças. Ao longo do tempo, gente, não repara minha cara e tudo, porque eu sou canceriana, então eu sou como a lua. Se a lua tá minguante, eu tô minguante. Se a lua tá crescente, estou cheia de energia. E eu demorei muito tempo para aprender o quê? Trabalhar o meu autoconhecimento, entender quem que eu sou, como que eu vibro, como que a minha energia funciona e a partir de onde eu tomo decisões na minha vida. Muito bem. Eu estava refletindo como que eu era antigamente, eu não sei, talvez por alguma razão que eu desconheço ou não me lembre agora, quando eu sentia que alguém queria me ferir, eu sentia que para me defender eu precisava atacar essa pessoa de alguma forma ou falar algo que deixasse essa pessoa desconfortável. Então eu tinha um poder lindo de abençoar, de curar, de levar energia, de brincar, de estar no meio de vários amigos e sempre fazer eles rirem, brincar e ao mesmo tempo de destruir, de ferir com as minhas palavras. A raiva, a angústia, o ódio era algo que eu carregava porque eu segurava muito o vitimismo. Então, quando eu saí dessa capa de vítima e entendi que a minha história tinha que partir do princípio de uma cura, de uma evolução, o que eu podia aprender com aquilo e sair desse papel de vítima, eu consegui pegar o meu controle, entender as minhas emoções, ter maturidade emocional tanto para romper ciclos, como para não gastar muita energia em coisas que eu sei que não fazem sentido para mim, né? Qual que é o meu foco agora? Onde que eu tenho que pensar? E aí eu entendi ao longo do tempo que eu sempre pensava em mim mesma. Era sempre eu. O que eu queria fazer, as coisas que eu gostava, os meus sonhos. Eu me lembro que eu tinha 5.000 seguidores e pouco e eu dizia, meus fãs. Como se eu tivesse fãs. E sempre queria estar compartilhando a minha história, a minha vida, todas as viagens eu fazia história e postava. E era legal porque eu compartilhava a minha vida. Mas quando eu aprendi a viver no off, eu comecei a viver coisas incríveis que eu entendi que as pessoas não precisavam saber daquilo que eu vivia. E foi aí que eu comecei a ter empatia. E eu não tô querendo dizer ou colocar uma régua se você deve mostrar a sua vida ou não. Eu sempre tive a minha vida exposta. Então hoje, chegar nesse ponto e entender que tem certas coisas que eu não preciso mais compartilhar. Eu não preciso de validação, porque eu já me valido. Eu não preciso me encaixar. Eu não preciso ser aceita, porque eu me aceito, assim como eu sou, com todos os defeitos, com todas as qualidades, entendendo que eu não sou um ser humano perfeito, que eu vou errar muito, que eu vou tomar decisões erradas, que eu vou, sei lá, talvez me equivocar, porque isso faz parte da vida. Mas ter a certeza de que eu sempre vou estar evoluindo. E quando eu aprendi a tirar essa soberba, entender e olhar tudo e a todos de igual para igual, e não que eu tinha condições financeiras para ser soberba, não. Porque eu vim da favela e eu tenho orgulho de dizer que eu vim do Django, que eu vim daquela vida, porque eu conheci muitos mundos, a vida foi me levando a conhecer, a apreciar tanto a riqueza quanto a pobreza, entender, já tive e já não tive nada, perdi tudo, vivi em depressão, vivi praticamente em 2022 como homeless, é óbvio que graças a Deus eu tinha lugar para dormir, mas eu dormi 6 meses dentro de uma office em Orlando, num quarto, vivendo os piores dias da minha vida. Eu superei, eu resgatei a minha força. Então eu precisei entender o que era humildade, sabe? Eu precisei entender que olhar o outro era não querer me colocar por cima. E quando eu parei de sempre querer falar o que eu queria fazer, os meus planos, e entender e querer ouvir um pouquinho o outro, entender que a vida não é só sobre mim. Não é só sobre os meus planos, a vida não é só sobre o que eu quero, a vida não é só sobre, se tá bom assim pra mim, se for assim, tá. Porque antigamente eu pensava assim.
Antigamente, mesmo quando eu estava em um relacionamento, eu acreditava que as decisões tinham que partir de mim, porque eu controlava, porque eu dava ordem, porque tinha que ser do jeito que eu queria. E quando as coisas não eram do jeito que eu queria, como que eu me comportava? Com a criança interior ferida, que se sente machucada, que se sente diminuída. E a gente precisa aprender a ouvir. Esses dias eu tava falando, não dando uma bronca, mas eu fiz um pedido, meu pedido veio errado. Eu estava querendo o meu pedido. E a mulher tava reclamando comigo. Eu falei, cara, eu estou com um problema aqui, quero a solução do problema. E eu estou te dando a solução. Aí ela falou, o que eu posso fazer para te deixar feliz? Me deu o meu pedido que eu pedi, repeti o meu pedido. Ela, muito bem, foi lá, me deu o meu pedido e tudo foi gentil. Aí ela, você está gritando comigo. Não, eu estou conversando com você. Aprenda a ouvir críticas sem se sentir ofendido, sem se sentir atacado, sem achar que a pessoa tá querendo te machucar, porque às vezes a pessoa tá sendo gentil em te falar aquilo que ela vê e você tá tentando se defender. Eu tinha uma amiga incrível, maravilhosa, a gente era muito amiga, eu amo ela, super engraçada, só que ela é sensível para ouvir. Quando a gente fala algo que não é do agrado dela, sobre sua personalidade, ou sobre comportamentos que ela tem que me desagrada, porque não sei o que tem aí, quer te atacar, isso é um modo defesa, e eu já fui assim, eu não julgo quem é assim. Só que se a gente quer melhorar e evoluir, não adianta a gente ficar só, namastê, 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 não, porque a gente tem que lidar com as nossas sombras, todos nós temos sombras, todos nós temos, e eu estava refletindo, será que todo mundo é tóxico? No caso, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, ou será que existem de fato pessoas curadas? Porque eu acredito que nós todos estamos nos curando. Nós todos estamos em processo de evolução. E isso vai ser contínuo. Os terapeutas, os médicos, as curandeiras, todo mundo. Cada um tá no seu processo evolutivo. E aí, quando eu tirei essa soberba, passei a ser empática com o outro, foi quando eu entendi que não era tudo só sobre mim, tudo só sobre o que eu queria. Porque eu era assim. Eu mesmo em relacionamento, porque eu vou fazer isso. Não, se eu tô com alguém, e olha, um dos maiores ensinamentos que eu tive nos últimos dias, que um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos me disse é, Monse, minha amiga Monsulei, se você tiver numa roda entre mais de uma pessoa, o assunto não é só sobre o que você quer falar. Nós precisamos ouvir, E eu não entendi isso, porque eu queria ser o centro das atenções, eu me achava tanto que eu queria me mostrar, porque por algum motivo, eu não sei. E aí eu fui conhecendo a minha história. Por que eu precisava da validação do outro? Porque esse medo de mostrar quem sou, os meus talentos, pensando naquilo que o outro vai achar. E aí a gente vai perdendo nosso tempo, buscando uma validação externa que muitas vezes nem vai chegar. Será que chega? E aí quando eu saí dessa inércia, dessa soberba, de querer me achar, de querer me mostrar, e entrei em um lado empático, que cada um está num processo evolutivo, que eu precisava escolher qual jornada eu queria estar, quem eu queria ouvir, quem eu queria que fizesse parte da minha vida, quem já não quero que faça mais parte da minha vida. E quando eu saí disso, eu comecei a ter empatia. Eu comecei a ter empatia quando eu comecei a me colocar um pouquinho no lugar do outro. Será que o outro gostaria de ouvir isso? Eu comecei a ter empatia quando eu parei de ter uma comunicação violenta e aprendi a ter uma comunicação saudável. Quando eu aprendi a comunicar o que eu quero sem precisar brigar, sem precisar machucar o outro. Falando aquilo que eu penso, num tom equilibrado, sem machucar, romper ciclos sem machucar. Falando a verdade, a única diferença é que algumas pessoas estão aptas a ouvir verdades, que muitas vezes nem são verdades, são pontos de vista, mas nós precisamos aprender a lidar com a crítica. Porque se a gente não aprender a lidar com a crítica, a gente vai o tempo inteiro estar em modo defesa, machucando o outro, ferindo o outro. Porque simplesmente a gente... Cara, se alguém falou uma coisa sobre você e você não é assim, não tem por que você sentir. Não tem por que você se machucar. Porque fulano machucou meu coração, falou isso pra mim, fiquei magoada. Cara, tu é assim? Não, então por que tá triste? Então que a gente aprenda a ter empatia com o outro. Que a gente saia dessa soberba de querer se mostrar demais, se achar demais, e que a gente seja. Porque ser é o maior desafio em terra onde tá todo mundo copiando, né?
Então seja feliz, seja você, mostre quem você é, seja empático, se coloque no lugar do outro, não trate o outro como você não gostaria de ser tratado. Beijo da bruxa.